Olá! Hoje a gente vai desvendar o que está por trás de todo aplicativo, de todo jogo, de todo site que usamos, a tal da lógica de programação. Vamos pensar nela como se fosse uma receita, só que para um computador. Então, vamos começar com um desafio. Como é que se ensina uma máquina, um computador, a pensar? Como a gente dá instruções para essa caixa de metal fazer tarefas complexas, tipo calcular a nota final de um aluno? Olha, não tem mágica nenhuma aqui. O grande segredo é esse: criar uma receita. Um passo a passo, sabe? Tão claro, tão lógico, que a máquina não tem como se confundir. Ela simplesmente segue. E essa maneira estruturada de pensar, isso tem um nome. É o que a gente chama de lógica de programação. E pode acreditar, essa é a base de tudo que é software. Ok, então vamos mergulhar nisso. Toda receita que se preze começa com um plano, né? Pois é. Na programação, esse plano também tem um nome, e o nome dele é algoritmo. O algoritmo, então, é basicamente isso, uma lista de passos. Mas não é qualquer lista. Tem que ser uma sequência de instruções super clara, sem chance para dupla interpretação. Se for seguida direitinho, o resultado vai ser sempre o mesmo. Sempre. A gente usa algoritmos o tempo todo, mesmo sem perceber. Fazer café, por exemplo, é um algoritmo. Passo 1, pega a xícara, passo 2, coloca o pó e por aí vai. O segredo é que cada passo é simples, é claro e, importantíssimo, está na ordem certa. E o legal dessa citação é que ela vai um pouco além. Ela diz que um algoritmo não é só uma lista de tarefas, mas um padrão de comportamento. É como se a gente estivesse ensinando a máquina a se comportar de um jeito específico e previsível. Bom, se a gente tem a receita, que é o algoritmo, agora a gente precisa dos ingredientes. Na programação, os ingredientes são os dados. E onde a gente guarda esses dados? Em uns potinhos especiais que chamamos de variáveis. Imagina uma variável com uma caixinha com uma etiqueta. Ela tem um nome escrito nessa etiqueta e lá dentro a gente guarda uma informação para usar depois, no meio da nossa receita. Simples assim. E claro, assim como na cozinha, não dá para guardar farinha e leite no mesmo pote, os nossos ingredientes, os dados, também têm tipos diferentes. Tem número inteiro, tipo 150, tem número com casas decimais, como 9,5, tem texto, tipo Maria, e tem um tipo lógico, que é só verdadeiro ou falso. Cada um na sua caixinha. Beleza, então já temos o plano, que é o algoritmo, e os ingredientes guardados nas variáveis. O que está faltando? Faltam as ações, os verbos, sabe? O mexa, o misture, as instruções que botam a receita para funcionar. E no fundo, todo programa segue um fluxo bem básico, quase um mantra. Entrada, processamento e saída. Primeiro, ele pega os dados, depois faz alguma coisa com eles e, por fim, mostra o resultado. Entrada, processamento e saída. Vamos começar pela entrada. Como a gente pega os ingredientes? Usamos um comando, como o leia. Ele basicamente fala para o computador: "Ei, para um pouquinho aí e espera alguém digitar alguma coisa." O que for digitado, ele pega e guarda na variável certa. Depois da entrada vem o processamento. É aqui que a ação acontece de verdade. Usamos um comando de atribuição para fazer os cálculos e guardar os resultados. Por exemplo, a variável média recebe a soma das notas dividida por 4. É o nosso verbo de ação. E por último, a saída. A receita está pronta, agora é só servir. O comando de saída, tipo o escreva, faz exatamente isso. Ele pega o que está guardado em uma variável e mostra na tela. É a apresentação do prato final. Mas e se a receita não for tão simples assim? E se tiver se o bolo queimar, faça outra coisa? É aí que a lógica de programação fica mais interessante. A gente precisa de técnicas para tomar decisões e para repetir tarefas. É como ter uma encruzilhada no nosso código. A gente usa a estrutura se, então, se não. A gente pergunta para o computador: a média é maior ou igual a 6? Se for, então ele mostra aprovado. Se não, ele mostra reprovado. O programa escolhe o caminho certo baseado nessa condição. E para não ter que escrever a mesma coisa várias vezes, usamos uma estrutura de repetição, um loop. Pensa em ter que pedir as 4 notas de um aluno. Em vez de escrever peça a nota 4 vezes, usamos um comando como o para. A gente fala: para cada uma das 4 notas, faça isso. Ele repete a ação o número de vezes que a gente mandar. Muito mais prático, né? Chegou a hora. Vamos juntar tudo isso que a gente viu.
O plano, os ingredientes, as instruções, as decisões. Vamos montar a receita completa para resolver aquele nosso problema lá do começo, calcular a média do aluno. E aqui está o nosso algoritmo completo. Olha só como ele segue a lógica que a gente conversou. Lá em cima, declaramos as variáveis. Depois, usamos o ler para pegar o nome e as notas. Em seguida, calculamos a média. E no final, a decisão. Se a média for maior ou igual a 6, ele faz uma coisa. Se não, faz outra. É a nossa receita, do início ao fim. Então, quebrando em partes, fica assim. A entrada, com o comando ler, pega os dados. O processamento calcula a média. A decisão, com o C, verifica se é aprovação. E a saída, com o escrever, mostra o resultado. Cada pedacinho que a gente viu trabalhando junto. E por que tudo isso é tão importante? Porque o que acabamos de ver é basicamente a gramática por trás de todo e qualquer software. Depois que se aprende a gramática de uma língua, fica muito mais fácil aprender outra, certo? Com programação é a mesma coisa. A lógica é a base de tudo. É exatamente o que essa frase diz. O mais importante não é decorar os comandos de uma linguagem, a sintaxe. O essencial é entender a lógica por trás. É essa lógica, esse jeito de pensar, que transforma ideias em software de verdade. No fim das contas, essa lógica é a planta base para resolver qualquer problema. É o primeiro passo e o mais crucial para construir qualquer solução no mundo digital. Então, a pergunta que fica é: agora que se conhece a lógica, que receita seria possível escrever para um computador?